Olá, amigos. Aqui é o Isaías Costa e essa é a leitura comentada da obra Arte da Prudência de Baltazar Gracian. Hoje é o nosso encontro de número 22 e nós vamos ver dos aforismos 85 até o 88. Nesse vídeo de hoje, pessoal, nós vamos ter um enfoque na ética, na moral e principalmente na questão de você adquirir conhecimentos, não só para que você fique se gabando deles, mas para que você transforme esses conhecimentos em algo que sirva para a sociedade, que transforme vidas. Esse é um dos meus propósitos com esse estudo, com essa leitura comentada, que cada vez mais a gente internalize essa grande sabedoria, de que o conhecimento pelo puro conhecimento, ele pode muitas vezes ser até danoso, ser ruim. Um dos aforismos a gente vai tocar muito nesse assunto, tá ok? Antes de começarmos, como eu sempre peço a vocês, a gentileza de darem um like, um joinha no vídeo. É super importante esse like, pessoal, para que esses vídeos possam chegar para cada vez mais pessoas, elas possam usufruir dessas reflexões tão profundas que a gente tem levantado aqui. Eu peço a vocês essa gentileza, assim, muito mais pessoas vão poder acessar esses vídeos. Da mesma forma, no Instagram, Isaías Costa 14, coloquem lá um coraçãozinho, compartilhem no aviãozinho de papel com os amigos de vocês. Assim, muito mais pessoas vão poder ver, acessar esses vídeos, tá ok? Vamos lá, gente, começar pelo aforismo de número 85, que diz assim: não ser o coringa. O muito uso, que é excelente, facilmente torna-se abuso. Quando todos cobiçam uma coisa, facilmente dela se enfadam. É uma desgraça ser bom para nada, mas pior ser bom para tudo. Alguns perdem porque ganham com demais e logo se veem tão detestados quanto um dia foram desejados. Depara-se com tais coringas em todos os tipos de perfeição, perdendo a reputação inicial de peças raras. São desdenhados como comuns. O único remédio contra o exagero é ser moderado ao revelar seus dotes. Exceda-se na perfeição, mas seja reatado ao mostrá-la. Quanto mais brilhante a tocha, mais ela se consome e menos dura. A fim de conquistar a verdadeira estima, evite a superexposição. Esse aqui, gente, eu achei perfeito esse aforismo, porque é algo que eu procuro fazer. Apesar de eu estar aqui à frente de uma câmera fazendo vídeos, postando no YouTube, eu não sou uma pessoa que procuro me expor extremamente. As coisas da minha vida pessoal, é muito raro eu compartilhar abertamente com muitas pessoas, porque não vem ao caso. Eu gosto muito de falar isso, que aquilo que é a minha felicidade não é a felicidade dos outros, ela é só a minha felicidade. Então, eu ficar compartilhando para todo mundo aquilo que eu vivo, aquilo que me alegra, pode ser que não ressoe bem com outras pessoas. Então, para que isso não aconteça, eu evito. Eu compartilho aquilo que eu sei que pode ser bom para o máximo de pessoas possíveis. Esses vídeos aqui, eles são muito abrangentes, então eu faço questão de compartilhar. É uma exposição que vale a pena ser feita. É muito diferente daquela exposição de coisas muito pessoais, muito íntimas, coisas muitas vezes relacionadas com a família, sabe? Essa é a proposta desse aforismo, que a gente tenha, a gente saiba dosar, né? Tudo é o caminho do meio, percebe? Mais uma vez, a gente está retomando o caminho do meio. Não é que você jamais se exponha, não é isso. Na realidade, essa é até uma crítica que, de certa forma, ele coloca nas entrelinhas. A exposição, né, de mostrar, ele fala de mostrar os seus dotes, é importante você mostrar para as pessoas quais são os seus dons, não se envergonhar deles, né, não ficar se menosprezando, porque isso é uma questão de autoestima, de amor próprio, é importante. Mas o exagero é que é o ruim, o exagero é como esse coringa. O coringa do baralho, ele não pode ser usado de forma exagerada, porque você vai perder muitos jogos em vez de ganhar. Eu não sou muito de jogar baralho, mas essa é uma das coisas muito básicas que todo mundo sabe. O coringa, ele é usado de vez em quando. E aí o coringa de forma exagerada dá problema nos jogos. Então que a gente tenha essa prudência de a gente não se expor extremamente, porque a superexposição, ela pode ser muito danosa. Quando eu estava lendo esse aforismo, pessoal, eu me lembrei de um programa de televisão que, a meu ver,
é o exemplo perfeito, caricato da superexposição. O programa Big Brother Brasil, o BBB, nesse ano de 2021, né, que é o ano que eu estou fazendo esses vídeos, postando aqui no YouTube, foi um arraso, assim, por conta da pandemia, provavelmente, as pessoas mais em casa, né, eles fizeram todo um script do programa para prender total a atenção das pessoas, colocaram pessoas muito diversas lá dentro da casa. Já como eu falei outras vezes, eu não sou de assistir Big Brother, mas as principais notícias não tem como a gente não saber, porque elas são marteladas nas redes sociais o tempo todo. Teve uma das participantes de 2021 que ela passou por ridículos assim imensos por conta de abrir o bocão demais, como se diz popularmente. Ela falava o que dava na telha, sem passar por nenhum tipo de filtro. E aí ela, dessa forma, ela acabou revelando muitos preconceitos que ela tinha, muitas visões extremamente distorcidas, e com isso ela perdeu essa estima, né, essa admiração de milhões de seguidores, que foi o caso da Carol Conká. Eu não a conheço, eu não sou de ouvir suas músicas. Ela é uma cantora, né, dessas músicas mais do estilo de funk e tal, e ela perdeu milhões de seguidores por conta de falar demais, abrir o bocão demais, se expor demais. E aí vem esse alerta: vale a pena você seguir por esse caminho? Então eu volto ao que o Baltazar Gracian coloca, que ele fala: ceda-se na perfeição. Quando ele diz isso, é para que a gente não cesse um dia sequer de adentrar no autoconhecimento, se aprofundar no autoconhecimento, porque assim a gente vai se moldando, a gente vai se polindo para se tornar cada vez mais valoroso, e a gente tendo essa prudência de não se expor em demasia, porque isso faz muito mal. Eu quis trazer esse exemplo do Big Brother Brasil porque é um exemplo bem direto, objetivo e fácil de entender. Beleza, gente? Vamos lá para o 86, que diz assim: prevenir-se dos boatos. A massa de vulgo é um monstro de muitas cabeças, muitos olhos para a malícia, muitas línguas para a calúnia. Às vezes circula um falatório e arruína a melhor reputação, e, quando se aferra a nós como um apelido, acaba com nossa fama. Normalmente, o povinho toma ensejo em alguma falha saliente ou algum defeito ridículo, material que presta à fofoca. Às vezes, são nossos rivais invejosos que com malícia espalham tais defeitos. Existem bocas desprezíveis que com uma pilhéria arruinam uma excelente reputação, mais depressa do que com desaforos. É muito fácil adquirir uma má reputação, pois o mal é bem aceito e difícil apagá-lo. Quem é prudente, evite tudo isso e fique de olho na insolência vulgar, pois é mais fácil prevenir do que remediar. Esse aqui, gente, ele tem uma relação muito grande com o aforismo anterior, esse de se prevenir dos boatos. Para que você se previna dos boatos, daquilo que as outras pessoas dizem a seu respeito, o mais importante é que você tenha uma vida muito ética, muito pautada nos grandes valores e virtudes. Aquilo que eu venho falando ao longo de todos esses vídeos. Quando eu estava lendo esse aforismo, eu me lembrei de muitas situações no qual as pessoas, elas são, assim, a reputação delas é totalmente assim, colocada em frangalhos, muitas vezes perdida por conta de más atitudes, de coisas que são para a grande massa, de modo geral, mal vistas. Então, para que você evite que isso aconteça, procure ao máximo desenvolver a ética e os grandes valores no seu dia a dia, nas mais pequenas atitudes. Eu acho muito interessante a sabedoria budista, porque ela fala muito sobre isso, né? Quem é você, né? Como é que você age quando ninguém está olhando? A gente precisa sempre trazer isso à tona. Quando ninguém está olhando, como é que a gente age? Como é que são nossas atitudes mais simples? Porque é como se a gente tivesse, quando a gente tem essa prudência, é como se a gente tivesse internamente essa certeza de que tem alguém nos olhando. Aonde a gente for, tem pessoas que estão nos observando. Mas isso não é para nos deixar com medo, nos deixar receosos. Não, é para que as outras pessoas, elas vejam, através dos nossos atos, dos nossos comportamentos, o quanto nós somos coerentes.
Esse aqui é um aforismo fantástico por conta disso, porque a gente precisa alinhar, né, os nossos pensamentos com as nossas emoções, com as nossas ações, com tudo aquilo que a gente faz no dia a dia. Esse alinhamento, como é que a gente chama isso? Qual é o nome que se dá? Coerência. É quando você é coerente, quando você vive aquilo que você fala, que você pensa, que você prega no seu dia a dia. Aí o que acontece quando as pessoas elas não são assim? Elas se transformam em pessoas contraditórias. Eu gosto muito das palavras, de entender, né, a origem das palavras. A contradição, a própria palavra já diz tudo. É o contradizer. É quando você diz uma coisa e vive outra. Né? Tem até aquela velha expressão que tem relação com o que se diz aqui nesse aforismo. É aquela: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É bem por aí. O nome disso é contradição, incoerência. Né? Quando você é coerente, a palavra coerência, ela significa, gente, coesão, ligação, conexão. Não é bonito isso? Então que nós possamos nos tornar pessoas coerentes. E aí, para que não fique uma coisa assim tão vaga o que eu estou falando, eu vou trazer um exemplo bem simples, um exemplo que é extremamente comum. Nos relacionamentos amorosos, às vezes acontece de um dos dois trair de forma sorrateira, querendo colocar por debaixo dos panos, né, que traiu a outra pessoa, mas uma hora ou outra isso acaba acontecendo. Na hora que a pessoa tá lá com um amante e tudo mais, alguém acaba vendo e aí começa a se espalhar esse boato: ó, fulano traiu ciclana, né, o carinha lá traiu a sua esposa. E aí a ideia começa a se espalhar, e aí depois, quando a outra pessoa descobre, aí pronto, aí vem aquele bafafá, vem aquelas discussões gigantescas e muitas vezes acaba até no fim do relacionamento, no término do relacionamento. E aí, valeu a pena tudo isso? Aí muitas vezes a pessoa ela acaba se arrependendo, e aí depois que ela se arrepende, não tem mais o que fazer, porque já aconteceu, né? Então, como é que a gente se previne? É procurando ao máximo agir de acordo com essa ética. O alinhamento de pensamentos, emoções, palavras e ações. Quando a gente alinha esses quatro, maravilha. Nós somos coerentes e a gente está vivendo de forma prudente. A gente está aplicando no nosso dia a dia essa arte da prudência. Beleza, gente? Não esqueçam disso, jamais. Alinharmos nossos pensamentos com as nossas emoções, com as nossas palavras, com as nossas ações. Que a gente consiga desenvolver essa grande arte da prudência. Essa é uma temática, gente, que dá pano pra manga, mas certamente eu ainda vou, em outros vídeos, falar um pouco mais sobre isso. Vamos lá para o 87. Cultura e esmero. O homem nasce bárbaro, redime-se da condição de besta, cultivando-se. A cultura nos transforma em pessoas, e tanto mais quanto maior for a cultura. Por isso, a Grécia pôde chamar o resto do mundo de bárbaro. A ignorância é rude e grosseira, e até a sabedoria é áspera quando carece de polimento. Não é apenas a inteligência que devemos apurar, mas também nossos desejos e principalmente nossa conversa. Alguns exibem um esmero natural quanto nas qualidades interiores quanto nas exteriores, tanto nos conceitos quanto nas palavras. Tanto no adorno corporal, que é como a casca, quanto nos dons espirituais, o fruto. Já outros são tão brutos que embaçam tudo, até suas qualidades superiores, com um intolerável desasseio bárbaro. Esse aqui, gente, eu achei fantástico esse aforismo. É um aforismo que me levou a pensar bastante, me trouxe altos insights e reflexões que eu quero compartilhar com vocês. Lá no comecinho do vídeo eu falei que nesse vídeo de hoje a gente ia ver muito essa questão de a gente se desenvolver nos conhecimentos, em sabedoria, mas de uma forma que isso seja transformador para a sociedade, que não seja só para inflar o nosso ego ou para que a gente tenha conhecimentos que distorçam muitas coisas. Isso infelizmente acontece, tem muitas pessoas que adquirem muito conhecimento, mas elas não adquirem junto com o conhecimento a sabedoria de vida. São coisas absolutamente diferentes. Enquanto tem muitas outras pessoas
graças a Deus existem essas pessoas que não têm muito conhecimento, mas que são um bálsamo de sabedoria. É muito melhor ser assim, uma pessoa que tem pouco conhecimento e muita sabedoria, do que ser uma pessoa com muito conhecimento e zero de sabedoria, porque isso não vai fazer nada de transformação no coletivo, de transformação na sociedade. Por isso que aqui ele está associando a cultura com o esmero. O esmero, gente, é esse polimento. Antes da gente fazer maiores aprofundamentos nesse aforismo, gente, eu gostaria de trazer uma curiosidade muito bacana. É uma coisa que pouca gente sabe. É sobre a palavra erudição. Né? As pessoas se tornarem eruditas. Esse termo ele é muito utilizado. A pessoa, quando ela se torna erudita, a gente considera que é uma pessoa que sabe muito, uma pessoa muito culta, uma pessoa que fala bem, uma pessoa que se comporta bem, que se veste bem. Tanto é que é utilizado esse termo erudito para música erudita, aquelas pessoas que gostam de música clássica, não é interessante isso? A palavra erudição, gente, ela significa na sua raiz etimológica polimento, aquilo que está passando por um processo de polimento. Ou seja, a pessoa erudita é aquela pessoa que está o tempo todo buscando um maior polimento de si, se tornar uma pessoa mais polida. E aí a pessoa erudita ela acaba falando bem, ela sabe falar de uma forma respeitosa, de uma forma elegante. Então que nós busquemos a verdadeira erudição, não aquela erudição de você se tornar uma pessoa vaidosa e prepotente. Não é isso. A erudição no mais bonito da palavra, na sua raiz etimológica, que a gente se torne pessoas cada vez mais polidas. Esse é o caminho. Essa é a proposta do Baltazar Gracian. E aí aqui, só para ficar mais clara essa proposta dele, ele diz que tem pessoas que são exemplos vivos disso, da cultura e do esmero. Eu me lembrei, gente, de um exemplo que eu acho magnífico, maravilhoso, uma pessoa que eu admiro muito, que é o cantor e compositor Chico Buarque. A meu ver, ele é uma das maiores figuras do nosso país. Uma pessoa que tem um conhecimento vastíssimo e ao mesmo tempo uma pessoa muito simples, muito humilde e que consegue ter esse esmero. Ele é uma pessoa admirada por milhões de pessoas, inclusive pessoas do planeta inteiro, porque as suas músicas elas não ficaram só aqui no Brasil. Suas músicas elas foram regravadas em outras línguas. Elas, mesmo as músicas no original, elas são ouvidas em muitos outros países, de tão bonita, de tão profunda que elas são. E elas são músicas que têm letras extremamente inteligentes, que são usadas em estudos todos os anos nos vestibulares, provas de Enem. Tem alguma questão de gramática de português que trazem letras das suas músicas. Aí a gente vê o exemplo perfeito de alguém que tem muito conhecimento, é uma pessoa erudita, no mais bonito da palavra, e que traz grandes valores e virtudes. Uma pessoa que é coerente, como eu falei no aforismo anterior. Eu acho isso magnífico. Aí assim, como eu sou uma pessoa que evito falar mal de outras, principalmente aqui em vídeos, eu estava me lembrando de uma pessoa que, claro que eu não vou citar o nome dele aqui, mas que era um exemplo concreto, né, e atual, né, contemporâneo, de alguém que é exatamente o oposto, que não traz esse esmero, que tem muito conhecimento, mas que não traz esses grandes valores e virtudes incorporados na vida, e acaba às vezes fazendo um desserviço, né? Essa pessoa, que eu não vou ficar aqui citando o nome, mas eu vou meio que dar uma pista de quem seja. Ela já foi, gente, pra mim, assim, dá vontade de rir, né, dessa situação, porque eu achei hilário. Teve um vídeo que eu assisti uma vez, que essa pessoa comparou esse fulano com o Machado de Assis, dizendo que ele era o Machado de Assis do século XXI. E aí eu fiquei, poxa, essa pessoa não tem noção de quem foi esse grande mestre Machado de Assis, um dos maiores escritores do nosso país. Então que a gente busque esse esmero para que não sejamos como esse fulano que eu não vou citar o nome aqui, tá certo, gente? Que a gente desenvolva tanto a cultura quanto o esmero. Vamos lá pro 88 para a gente concluir esse vídeo de hoje. Diz assim: maneiras grandiosas, aspire à elevação. Os grandes homens não devem jamais ser mesquinhos no proceder. Não é preciso entrar em pormenores ao conversar com os outros, em especial quando o assunto é desagradável.
observe e perceba as coisas, mas de forma descontraída. Não é bom transformar a conversa numa averiguação minuciosa. Haja normalmente com uma generosidade de fidalgo, que é um tipo de galanteio. Boa parte do poder está em dissimular. Aprenda a fazer vista grossa a maior parte do que acontece entre amigos, conhecidos e principalmente inimigos. Tudo que é mesquinho irrita e, dependendo da condição, molesta. Repisar algo desagradável é uma espécie de mania. Em geral, o mesmo acontece com a maneira de se comportar, que se varia segundo o coração e a capacidade de cada um. Ou seja, aqui ele está falando para a gente ter esses grandes valores e virtudes incorporados na nossa vida, que a gente não saia falando mal de ninguém, né? Que a gente tenha essa coerência, a gente saiba ser respeitoso, né? Uma das coisas que eu acho bem interessantes dentro desse aforismo é essa proposta da gente ser respeitoso, a gente procurar ser bastante respeitoso com os outros, né? E aí, assim, uma das coisas que ele fala nesse aforismo é de você não ficar assim enfatizando aquilo que seja negativo, né? Porque todos nós temos defeitos, a gente tem algumas coisas que são para serem melhoradas, para serem lapidadas, como eu falei nos aforismos anteriores, mas que a gente consiga assim perdoar, né? Trabalhar o perdão quando nossos amigos, as pessoas que a gente convive, elas falhem. A gente precisa desenvolver isso daí também é ser prudente, né? Eu vou até reler umas partes aqui desse aforismo. Ele diz assim: a boa parcela do poder está em dissimular. Aprenda a fazer vista grossa a maior parte do que acontece entre amigos, conhecidos e principalmente inimigos. Tudo que é mesquinho irrita, dependendo da condição, molesta. Repisar algo desagradável é uma espécie de mania. Em geral, o mesmo acontece com a maneira de se comportar, que varia segundo o coração e a capacidade de cada um. Ou seja, aqui ele está trabalhando, gente, valores como o perdão, como a tolerância. E eu quero, inclusive, gente, para poder ficar mais fácil de entender esse aforismo, retomar um exemplo que eu trouxe no outro aforismo, né, que é uma coisa que é extremamente comum. Quando acontece algum tipo de traição no relacionamento, um exemplo que acontece costumeiramente, e eu falo isso inclusive como terapeuta, por atender já muitas pessoas que passaram por isso. Às vezes a pessoa trai uma vez e se arrepende. Ela fica profundamente arrependida daquele ato, né, de ter feito aquilo de forma inconsciente. E aí ela tenta assim, pedir perdão e falar de todo o coração que não vai se repetir aquilo. E aí a outra pessoa, ela diz que perdoa, mas ela fica passando na cara: ó, você me traiu, você fez isso comigo, você me machucou demais. E aí em alguns momentos que a pessoa, ela às vezes fez uma falha muito pequena, ela fica passando na cara. E aí isso, gente, é terrível, porque fica um relacionamento tóxico. É sempre bom a gente diferenciar relacionamentos tóxicos de abusivos. Relacionamentos abusivos são aqueles que existem violências verbais, violências físicas. E relacionamentos tóxicos são aquelas que o convívio entre si é extremamente ruim, é desgastante, é deletério. Você fica muito mal a maior parte do tempo. E às vezes acontece isso. A pessoa, ela não perdoa de forma concreta, de forma integral. E aí ela fica passando na cara, em alguns momentos, aquilo que a pessoa fez lá atrás, às vezes 2, 3, 4, 5 anos atrás, ela ainda fica lá passando na cara, dizendo que a pessoa errou, que ela falhou mesmo depois de tendo pedido perdão, dizendo que não vai mais cometer aquele mesmo erro, entende? Então que a gente procure desenvolver esses grandes valores, como a tolerância, como o perdão. Isso são essas maneiras grandiosas de ser. Esse aqui é um aforismo, gente, que é bastante desafiador de você incorporar na sua vida, porque esses são valores extremamente sutis. São coisas de almas que já estão em um processo de elevação do ser. Pessoas que ainda estão engatinhando nesse processo de autoconhecimento vão ter mais dificuldade de colocar na prática essas grandes virtudes, né, da tolerância, do perdão.
Beleza, gente? Era isso que a gente ia ver para esse vídeo de hoje. No próximo vídeo a gente vai começar a partir do 89. Não deixem de dar um like, um joinha no vídeo, compartilhar com os amigos de vocês, se inscreverem no canal, certo? Que assim mais e mais pessoas vão poder acessar esses vídeos. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.